Todo aquele que é servo de Deus, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, precisa, ao longo da sua caminhada com Cristo, perceber o que Jesus espera de nós, além de obedecermos e estarmos sendo preparados para vivermos uma vida eterna com Ele. Mas e aqui? Nós sabemos que a nossa função aqui, Ele mesmo deixou ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, pediu que nós ensinássemos, nós multiplicássemos. Por que será que alguns conseguem e alguns não conseguem? Eu pergunto e eu já respondo. Não é por falta do poder de Deus. Número 1. Também não é por falta do desejo do Espírito Santo de fazer isso. Jesus mesmo, quando Ele subiu, Ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, Ele estará convosco, Ele estará dentro de vocês, estará ao lado de vocês, Ele vai ensinar todas as coisas. Mas às vezes o Espírito Santo tem tentado falar conosco algumas coisas e nós não escutamos, ou se escutamos, não damos muito valor, não aplicamos na nossa vida. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Eu mesmo já preguei centos de vezes desse texto. Eu gosto muito, porque ele é muito rico. Mas hoje, eu queria chamar a atenção da essência desse episódio. Eu estou falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Qual é a essência? Tem algo aqui que precisa saltar aos nossos olhos, que é o que Jesus quer ensinar. E isso que Ele está nos ensinando aqui, que Ele vai nos ensinar, que vai nos falar, está presente na Bíblia, no Antigo Testamento. Começa lá atrás. Se nós formos citar todos os pontos onde dão base para isso que Jesus quer falar com os discípulos e conosco, naturalmente, nós tomaríamos a manhã toda. Mas é muito importante que nós captemos. Às vezes nós estamos muito próximos de Jesus e não o enxergamos. Às vezes nós estamos juntos dele, até dentro do barco com ele, e nos desesperamos. E você, de repente, pode estar querendo perguntar: pastor, você não é assim? Você é tranquilo demais? Não, eu sou um ser humano como você. Eu só estou pastor. Mas é treinamento. Algumas vezes você já se desesperou, mesmo sabendo que você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? A resposta eu sei que você vai me dar: sim. Algumas vezes você, criança, ou o pai, se a criança não está aqui, está lá, não está me ouvindo, está lá no Kids, pequenininho, mas o pai, algumas vezes, mesmo a criança estando do seu lado, com a mão segurando na sua mão, quando ela vê alguma coisa, não precisa ser nada absurdo, ela treme de medo e agarra, mas você está ali com ela. Isso é inerente ao ser humano. Mas nós precisamos vencer isso. E o que Jesus vai fazer aqui nessa passagem, Ele vai dar a chave para isso. E eu queria, assim, que a nossa igreja buscasse isso mais. Buscasse isso mais. Eu vou ler o texto, o texto está em Mateus capítulo 14, começa no versículo 14. Mateus capítulo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 14. É uma passagem muito conhecida, qualquer criança conhece. E diz assim, vamos prestando atenção nos detalhes, tá bem, irmãos? Já vai pedindo ao Espírito Santo aí para informar para você. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto. Anote aí, este lugar é deserto. E já é tarde. Mande as multidões embora,
para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mande as multidões se virarem, cada um por si. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Nós temos a solução aqui. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Segundo alguns estudiosos, os biblicistas, cerca de 8.000 ou mais pessoas. Pai querido, fala conosco através da Tua santa palavra. Queremos ouvir somente o que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Aqui ele começa já dando o start daquilo que ele vai ensinar, num versículo aqui. Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos nada. Aliás, temos, mas isso é nada. 5 pães e 2 peixes? Para essa crentaiada toda aí? Tragam esses pães e peixes para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse. A primeira coisa que Jesus ensina aqui para eles é: ninguém pode me servir sem fé. Assenta para quê? Eles já estavam em pé, estavam prontos para ir embora. Assenta, agora que vai começar. Eu estou chamando essa mensagem de condutores de milagres, ou os multiplicadores, ou sem fé é impossível agradar a Deus. Porque no decorrer da mensagem você vai identificar vários títulos. Em Mateus 16, versículos 17 e 18, Jesus diz assim: em meu nome expulsarão demônios. Não no seu, mas no meu. Falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Nós sabemos que há enfermos que nós oramos e eles não ficam curados. Mas também está na Bíblia, eu te apresento alguns que não receberam a cura. Nós não estamos falando disso e da exceção, nós estamos falando da grandiosidade de Deus. O nosso papel é esse, o resto é com Ele. Numa das comissões de Jesus, ele envia os discípulos, em Lucas 9, no versículo 3, se você prestar atenção, ele envia os discípulos, ele envia 12, depois ele vai enviar 70, 72. Mas vamos pegar nesses 12 que ele envia, ele faz uma observação, que está no versículo 3 do capítulo 9 de Lucas, dizendo o seguinte: não levem nada, não levem nada. Nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Nós temos várias aplicações para isso. Mas a gente começa a juntar, e eu vou citar outros textos, o que Jesus quer é que nós confiemos nele. Ele não está proibindo você de ter pão, ele não está proibindo você de ter túnicas, ele não está proibindo você de ter um closet cheio de roupas. Não, ele não está falando isso. Ele está falando sobre precisamos mais enxergar a partir daquilo que não existe. Esse é o teor do ensinamento dele. Havia uma multidão esperando por Jesus, e ali havia muitas expectativas. Por que eles estavam lá? Se nós pudéssemos entrevistá-los, nós iríamos ver algumas respostas, algumas curiosas, outras profundas. Haviam aqueles que
tinham curiosidade para saber quem é esse que faz milagres. Quem é esse? Mas havia, com certeza, porque em toda a multidão há aqueles que estão buscando e aqueles que estão indo de roldão, estão indo, mas é natural. Por exemplo, você vai a um jogo, um esporte, o basquete, o vôlei, o futebol no estádio, e a torcida não é coesa. Tem aqueles que vibram, que choram, incentivam, e aqueles que já com 2 minutos começam a vaiar. E há aqueles que são indiferentes. Se o time faz um gol, ele ri. Se o time perde um gol, ele ri também. Ou ele chora nas duas situações, ou ele não faz nada. Então, nessa multidão, deveria ter pessoas assim, mas isso também não é um problema nosso. Porque Jesus nos ensina que nós temos que lançar as redes, trazer os peixes, Ele é que separa os peixes. Ele vai separar no grande dia. E às vezes nós estamos preocupados, e isso nos atrapalha a levar a palavra. Mas havia certamente ali alguns, ou muitos, que queriam aprender com seus ensinos e aplicá-los em suas vidas. Mas certamente, muitos estavam ali por causa dos milagres. Eles queriam milagres. O versículo 14 diz que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Não curou alguns, aqui me dá a entender que Jesus curou todos os seus enfermos. Mas a situação, ela começa a ficar um pouco mais pesada para nós analisarmos, porque se nós lermos o versículo 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Sabendo de quê? Da morte de João Batista. Então, no capítulo 14, nos primeiros versículos, João Batista, seu primo, precursor de Jesus, foi decapitado. E Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E ele sentiu o golpe como homem. Se afastou para não ver ninguém. Mas ali naquele deserto, as pessoas souberam que ele foi para lá. Cadê Jesus? E eles sabiam o que tinha acontecido. Porque vocês acham que ia ficar barato um negócio desse? Uma retaliação dessa? Foi noticiado. Saiu na CNN, saiu em tudo quanto é lugar. João Batista é decapitado. E Jesus soube. E ficou muito chateado. Mas ele também nos ensina que independe do nosso estado emocional para as coisas acontecerem. Por quê? Porque vem dele. Todo o ensinamento que está aqui está em cima de desafios. E nós vamos ver alguns desafios aqui. O primeiro desafio, os discípulos são desafiados ao imponderável. E qual é o imponderável? Uma multidão para ser alimentada não tendo comida. Note que eles dizem assim, o lugar é deserto. O lugar era deserto, mas havia uma multidão muito grande. Então já deixou de ser deserto. E de que eles estão falando? Eles estão falando, está deserto de recursos. E a impressão que eu tenho é que Jesus falou assim, é exatamente isso que eu quero falar. Os recursos estão com vocês. Mas inicialmente, eu gosto de ler as entrelinhas, Jesus disse, mas gente, vocês têm a solução. E eles começaram a perguntar, que solução? Um outro evangelho, ele diz assim, nem que fôssemos à cidade comprar e tivéssemos esse dinheirama toda para trazer, como é que nós íamos trazer isso tudo? E Jesus disse assim, mas a solução está com vocês. E a solução era Ele. Então era deserto de quê?
Deserto de recursos, deserto de estoque, deserto de eu poder enxergar com meus olhos humanos aquilo que só enxerga com os olhos espirituais. Jesus está nos ensinando isso. Nós temos sido algumas vezes, eu estou te perguntando, nós temos sido algumas vezes aqueles crentes que precisam primeiro olhar o saldo para saber se ele pode aplicar, ou temos sido aqueles crentes que começam a aplicar e o saldo vai chegando? O que Jesus quer é essa segunda hipótese. Era imponderável, pois não havia dinheiro para comprar tanta comida, não havia nem como. Eles eram 12, junto com Jesus, 13, ainda que Jesus fosse ajudar. Como é que eu alimento 8.000 pessoas? Haja garçom. E o negócio é que, vocês já foram à festa de crente? Se tem muita gente aqui, o garçom começa aqui, ele não sai da segunda fila. Eu já fui a alguns lugares, amigos meus falaram, cara, vamos sentar lá, porque o garçom não passa da segunda fila, ele não consegue. Não passa porque não quer, não consegue. Ele vem com a bandeja cheia, quando chegou, e como é que ele ia? Bom, a logística ali tinha que ser um negócio difícil para eles. Mas os discípulos são desafiados a verem o que os olhos não enxergam. Essa é a questão. Gente, nós somos loucos, nós somos meio doidos. Nós somos taxados por pessoas de meio malucos. Vocês não estão vendo, vocês estão falando de uma coisa, isso é impossível. Claro que é impossível. Não era impossível, irmãos? Lógico que era impossível. Os discípulos não estavam errados, mas Jesus não estava falando naquele como é que é em português mesmo? Quando Jesus conversa com Nicodemos, aconteceu a mesma coisa. Nicodemos não estava entendendo, ele não estava falando naquele patamar. Ele estava falando em outro patamar. Tanto que Jesus diz, se eu estou falando de coisas aqui que você não entende, você vai entender espiritualmente. A fonte de todo o poder, de todos os milagres, estava junto deles. Eles tinham acesso, eles estavam conversando com ele. Parecia que o filme, o filme de milagres acabou. Sim, curou a todos os enfermos. Irmãos, eu fico imaginando os discípulos vendo ali o aleijado andando. Vamos ver os enfermos que tinha lá, o cego enxergando, o surdo ouvindo, a mão mirrada esticando, aquele que estava com dor no estômago, gritando sem dor mais, aleluia, aleluia. Eles viram muita coisa. Eles viram muita coisa. Agora parece que desliga o botão. E a vida volta ao normal. Tem sido assim a nossa vida. Nós temos vivido grandes momentos na igreja. Aqui nesta igreja mesmo, vocês são testemunhas, os que estão novos aqui não pegaram tantos, mas os que estão mais antigos, já vimos tantas curas, curas de câncer, curas de pessoas que estavam praticamente mortas, ressuscitando. Nós temos visto. E parece que quando saímos daqui, desligamos o botão e disse, agora nós estamos noutra visão, noutra vibe. O que Jesus está dizendo é, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão esperando ver para crer. Vocês precisam crer para ver. Isso também já foi citado antes. Quando o imponderável estava à vista deles. Ele está morto, Lázaro. Se creres, verás. Foi por isso que Jesus disse, dai-lhes vós de comer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, vamos continuar a praticar?
o filme não acabou. Por que eles não enxergaram? Embora eles tenham visto coisas absolutamente sobrenaturais antes, eles estavam olhando com os olhos da carne, os olhos naturais, com a inteligência. Alguém disse uma vez, eu acho que é um pouco exagero, mas não fui eu que disse, então alguém disse. Para ver os milagres de Deus, nós temos que anular um pouco mais a nossa inteligência e sabedoria humana. Nós temos que ficar um pouquinho mais burro. O que eu achei que foi pesado foi ele falar burro, né? Mas é verdade. O que o escritor aos Hebreus fala sobre a fé? A fé é o quê? Certeza. De quê? Da coisa que você não viu. Se você não viu, estamos aqui advogados, temos ali os causídicos importantes. Se você declarou uma coisa que você não viu, falso testemunho, você está no chilindró. Você vai ser, amém ou não? Mas na palavra de Deus é o contrário. Ele está dizendo aqui, você precisa ter certeza daquilo que você não viu. É por essa certeza que os antigos que não viram Jesus foram salvos. Os antigos lá no Antigo Testamento, Jesus não estava lá, irmãos. Mas eles tiveram essa certeza. Foi ensinado para eles que viria um Messias. Eles acreditaram. E nós precisamos acreditar mais naquilo que fazemos em nome de Jesus. Mas todos estavam esperando o quê? O estoque. Como alimentar tanta gente sem termos de onde tirar? Que loucura, não temos de onde tirar, não tem solução. Nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, mesmo assim, seria impraticável. Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Mas é disso que Jesus precisa para trabalhar. E às vezes ele não precisa de nada. Isso representa a sua disposição, sua fé, sua vontade de fazer. Não espere ver antes. Hoje nós somos desafiados a viver por essa mesma fé, essa mesma ação. O que Jesus quer é que a gente dê o start, sem ver antes. E nós estamos acostumados a isso. Você compra um negócio novo, chama na sua casa, olha que comprei um aparelho novo, olha que fantástico. Aparelho que vai projetar lá na parede uma imagem. Olha lá, olha lá, olha lá. Presta atenção. Vai ter fé assim na China, irmão. Como é que você sabe que vai funcionar? É porque você leu aqui e diz, aperta esse botão aqui e vai projetar lá. Nós vivemos na tecnologia, mas na tecnologia de Deus nós não, será que vai funcionar? O que Deus quer é que nós sejamos mais desligados, ou menos ligados, é a mesma coisa que eu vou falar, só vou tirar do positivo para o negativo. Menos ligados naquilo que estamos vendo e mais ligados naquilo que não conseguimos ver. Essa é a diferença. Mas por que, pastor? Isso está me pedindo demais, irmãos. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jesus, por que o senhor programou desse jeito? Mas eu acho que eu sei algumas respostas. Por exemplo, eu programei desse jeito, porque se eu te der, você para de confiar em mim, você vai confiar no que você está vendo. E o que Jesus quer, que até chegarmos lá, nós confiemos que Ele está com a mão, Ele está com o controle da nossa vida. Primeiro nós entregamos o que temos, depois o milagre da multiplicação segue o processo. A Bíblia não me diz, mas eu tenho certeza que Jesus orou, abençoou e os pães não se multiplicaram. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas não posso deixar de falar. Uma montoeira de pães aos discípulos, pão aqui, Jesus, peixe aqui, não mistura pão com peixe, 6 para lá com os peixes, 6 para cá com os pães. Não houve isso, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? O que Jesus fez foi abençoar e devolver os mesmos 5 e 2, mais nada.
E eles tiveram só um trabalho, de partir pedaço por pedaço. Ali eles, sem perceberem, ali foi na obediência. Jesus falou assim, pode dar. E eles saíram para dar, na obediência, mas sem entender. Como é que nós vamos chegar na terceira fila? Pedaços de pães, pega 5, divide para 12 cestos, 3, 4 pedacinhos de pães num cesto, com mais 2, 3 migalhinhas de peixe no outro cesto, eram 2 peixinhos. Como é que nós vamos chegar lá? Mas eles obedeceram. Então, o princípio é, primeiro obedeça. Mas eu não estou entendendo, você não precisa entender, você tem que obedecer. Seu filho, você faz com que ele entenda, quando ele tem 2, 3 anos, você obedece. Você dá a ordem e ele precisa obedecer. Depois você vai explicar para ele lá na frente. Não adianta por quê? Porque ele não vai entender. Queridos, há coisas que nós não entendemos, nós temos que obedecer. Nós temos sido muito desobedientes. Deus manda fazer, a gente está vendo que esse é o caminho, ou então não está vendo outro caminho e quer descobrir um outro caminho. E ele já disse, é aqui. Quantos já viveram o imponderável na sua vida? Coisa maluca, troço de maluco, assim. Já, só eu, irmão? Só tem um pastor maluco aqui? Imponderável. Eu e minha família vivemos muito tempo assim, e Deus permitiu que isso acontecesse, porque Ele sabia que no ministério que Ele iria me dar à frente, e esse é um deles, eu precisaria de viver o imponderável. E o imponderável é você não ver nada, e mesmo assim você orar dizendo, em nome de Jesus, ser curado, ser liberto, ser transformado. O que é economia? O que os economistas ensinam? Juntem, guardem, depois comprem ou distribuam. Afinal, segundo eles, ninguém pode gastar mais do que recebe. Está certo isso? Está certo ou errado, irmãos? Sim, correto. Ué, faz o contrário que você vai ficar devendo cartão de crédito. Às vezes alguém nos procura, pastor, ora por mim, eu não sei como é que eu faço. Estou devendo 20 mil do cartão de crédito. Quanto você ganha? Ganho 10 mil, mas não pode, irmão. Primeira coisa, você tem que resolver. Pega o cartão, corta o cartão com a tesoura, você já não vai mais usar ele. Primeira coisa. Está certo, essa é a economia. Mas para os condutores de milagres, eles partem do contrário. Em Isaías 55, versículo 1 e 2, Deus fala através do profeta, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Tudo. Se você ler lá, Ele está te chamando. Ele diz que vocês estão fixando os olhos naquilo que vocês podem ver e comer. Não, eu estou falando do imponderável. E é imponderável para nós. Em Atos 3, 6 e 7, Pedro e João encontram um aleijado à porta do templo. E eles dizem, não temos nada. Amém ou não? Agora eles já tinham aprendido. Eram esses aqui, que aqui no milagre da multiplicação dos pães, está dizendo, não é possível. Mas eles repetiram, é verdade, não temos nada. Mas, o que temos, então se tem ou não tem? Temos, mas não é nosso. Então, mas, e até uma coisa que eu estou pensando aqui, até para dar para os outros, dar o que não é nosso, é até mais fácil. Tem gente que gosta de fazer cortesia com o chapéu dos outros, não é assim que diz? Dar o que é dos outros, é mais fácil. Então, o que você tem não é seu, é de Jesus, pode dar, não vai te fazer falta. Ao contrário, vai multiplicar. Nós não temos nada. Mas pega aqui a tua bênção. Mas você tem ou você não tem? Eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu vou te dar. O que eu tenho? Eu tenho fé no imponderável.
em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E segurou na mão dele, não só mandou, segurou e puxou para cima, e ele começou a andar. Em 1 Reis 17, sobre a viúva, e ela disse para o profeta: eu não tenho quase nada. Aí o profeta disse: agora vai ficar bom. Agora vai ficar bom. E o imponderável? Do que você não tem, é mais ou menos essa multiplicação dos pães, irmãos. Ela tinha um pouco de azeite numa botija. E ele disse: traga uma multidão de famintos. O que é uma multidão de famintos? Vasilhas vazias. Mas não traga poucos, traga muitos. Porque se você trouxer pouco, está no ponderável. Eu não percebi, eu tinha 1 litro. Realmente, vocês trouxeram 2 vasilhas de meio litro, deu 1 litro, exatamente. Isso é o ponderável. O imponderável é você ver aquela vasilhama toda vazia e você olhar para aquele pouco de azeite. E ele disse assim: pode começar a fazer. Dá o start. E parece que eu vejo alguns de nós, servos de Deus, não só da Shalom, perguntando: mas não vai aqui encher primeiro para eu esvaziar? Senão a lei de Deus é o contrário. Comece que o milagre vai aparecer. O profeta Eliseu foi cercado, a cidade que ele estava, o lugar que ele estava, foi cercado pelo exército inimigo. E de madrugada o ajudante dele levantou quando olhou aquilo: meu senhor, falando para ele, o senhor não é senhor Deus não, falando para ele: meu senhor, estamos perdidos, olha lá. E ele olhou e disse: maior é o que está conosco do que é o que está com ele. Mas mesmo assim ele não viu. O que ele precisava de ver? O imponderável. O que Eliseu fez? Orou a Deus e falou: Senhor, faça com que ele veja. Quando acabou de orar, ele viu um exército com fogo, com traje. Uau! O que Jesus quer nos ensinar? O que eu quero passar para esta igreja? Talvez nós não estejamos vendo milagres porque estamos esperando acontecer primeiro conosco para depois nós levarmos. A Bíblia não ensina isso. Você precisa orar pelas pessoas, ainda que quem precise de oração seja você. Quem precisava mais de oração aqui era Jesus. Ele ficou arrasado. Primo dele, o precursor do Evangelho, precursor estava decapitado. Ele saiu para um lugar, ele disse assim: ó, não me procurem, eu vou. Só que ele chega lá e encontra uma multidão. Amados, eu sou testemunha de muitas vezes que eu precisei orar, ministrar, fazer o trabalho, onde eu é que precisava mais de oração, porque eu estava em situação deplorável, ou por enfermidade, ou financeiramente, ou por alguma crise, alguma coisa, mas eu tinha que chegar de noite na igreja, a igreja que me chamou. Estamos aqui com o irmão Isaías Mendes, que está trazendo uma palavra. Irmãos, como é difícil nessa hora você dizer: Jesus é tremendo, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus resolve os seus problemas também. Como é difícil. Mas eu cria naquilo que eu estava pregando, porque eu vi isso na minha casa quando eu era criança. Eu vi o imponderável acontecer muitas vezes dentro da minha casa. Por isso, irmãos, que a gente busca, há 2 domingos atrás, a pregação. Nós precisamos de ser casa, não de Abinadab, mas de Obed-Edom.
nós temos a presença de Deus, nós temos que nos valer da presença de Deus. Se Deus não faz diferença na nossa casa, o erro é seu, é nosso. Na nossa casa, o erro é nosso. Nós temos sido multiplicadores ou distribuidores de estoque? Isso vale para tudo, irmãos. Para você orar, mas eu não estou vendo. Mas é para orar, é para dar paz. Eu fico imaginando a cara dos discípulos, com um cestão, com 3, 4 migalhas de pão e peixe, distribuindo. Eu creio que quando ele olhou assim, só falta 2 pedaços, e viu 5 mãos assim, aí eles fecharam o olho, não quero nem ver, vão sair no tapa aqui, vão rasgar. Quando ele olhou, todo mundo comendo, babando aqui, o pão caindo pela boca, e o cesto com mais 10 pedaços. Tinha 3, tinha 2. E tirava, agora vai acabar. Aquele irmão de lá está fazendo assim um sinal para mim, aqui, e eu só tenho um, não vai dar para chegar lá, eu vou fingir que não vi. Quando ele olha, tem 8 pedaços de novo, tem 9, tem 16, tem 14. Aí eles entenderam, eu tenho que dar. É isso que Jesus está dizendo, alimentem vocês. Porque quando nós queremos alimentar de nós mesmos, vai acontecer isso, vai dar insegurança. Eu não tenho, eu vou fazer matemática. Eu tenho 1.000, como é que eu vou dar 1.500? Nossa fé e nossas ações têm sido desafiadas a partir do nada. Eu queria desenvolver na igreja uma cultura de orar a partir do nada e por nada. Eu já tenho falado isso aqui na igreja, mas ainda não vi. Eu preciso de mais pessoas me ajudando. Estou pagando $5.000 por mês para cada pessoa que quer me ajudar a fazer isso. Pastor, você vai dar $5.000? Não, Jesus vai te dar. Estou dentro da pregação. É o que é? Chegue e procure e ore. Oi, meu irmão, deixa eu orar aqui por você. Todo dia eu falo isso e Deus fala, eu quero ver se você é... Vocês não viram, mas minha esposa viu, ela estava comigo. Ontem fui na farmácia comprar um remédio e uma fila muito grande, eu estou ali esperando pacientemente, porque eu não sou da fila de idosos, e eu estava ali. Eu não sei porque os irmãos viram. Eu estava ali. Aí, de repente, os caixas estão aqui, os balconistas estão aqui, o outro, próximo. Aí uma pessoa aqui do lado disse assim, o senhor está na fila, o senhor vai comprar o quê? Eu falei, isso assim aqui, tá, tem a receita aí? Tem. Pode vir aqui. Aí me tirou da fila, eu fui para lá. E ela começou a me atender, e eu vi que ela era a médica. Ela não tinha que estar atendendo. Eu olhei assim, quando ela bateu o carimbo com o nome de doutora, não sei o que, eu falei assim, essa aqui é a senhora? Ah, a senhora que é a médica? Sim. Hein? Mas ela estava no carimbo doutora, né? Ela era ali a médica, a doutora, a farmacêutica, e ela atendendo. Assim, aparentemente bem, né? Aparentemente bem, sorrindo, conversando comigo e tal. E eu também conversando com ela. Quando ela disse, olha, fulano, o sistema caiu. Depois que inventaram o sistema, né? Tudo é culpa do sistema. O sistema caiu, já voltou? Ah, não sei. Aí alguém falou, já voltou. Ela, glória a Deus. Aí eu falei, aleluia. Ela, aleluia. Estamos falando a mesma língua. Eu fiquei quieto, esperei a minha oportunidade de dar o bote, né? Quando ela acabou, graças a Deus, funcionou tudo bem, está tudo certinho, e tudo aqui e tal. Então tá aqui. Deixa eu arranjar aqui uma caixinha. Não, muito obrigado. Eu falei assim, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Mas eu falei olhando dentro dos olhos dela. Aí ela fez assim, preciso muito. Não quis saber quantos estavam na fila olhando. Eu já botei a mão na cabeça dela e falei assim, Senhor, abençoe essa vida. Ela começou a chorar, né? Começou a chorar.
eu não tenho mais muita coisa para falar ali não, porque eu vou atrapalhar, e vai vir o gerente geral e diz, você vai pregar o evangelho aqui, daqui a pouco o Ministério Público, ainda bem que eu tenho um advogado ali, vai vir o Ministério Público dizendo, né? Enfim. Só isso, mais nada. O povo precisa disso, e nós precisamos de partir do nada. Quantos estão entendendo o que é partir do nada? Abra sua mão direita e olhe para ela agora. Se você tiver com o celular nela, passa para a esquerda, que é a pergunta que eu vou te fazer, você vai me derrubar. O que você tem na mão direita? Eu não ouvi. É essa mão que o Senhor quer que você use. É essa mão. Como, pastor? É a partir do nada, ou a partir do pouco, a partir do quase nada. Então nós temos que começar a orar, inclusive se nós não crermos. Pastor, mas o senhor está fazendo... Espera aí, os irmãos estão querendo vir para a igreja aqui, essa igreja está ensinando errado. Meu irmão, você começa a orar, e Deus vai ver como viu com os discípulos. Eles ainda não estão acreditando, porque Jesus, né, ele era onisciente, esses camaradas estão indo, mas eles não estão acreditando, mas eles estão indo, eles estão obedecendo, e Jesus vai te honrar. Comece, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua família, seja onde quer, aqui dentro da igreja, não tenha medo, não tenha vergonha, imponha as mãos e ore. Pastor, e se não acontecer? Isso não é contigo, nem é comigo, isso é com Deus. Mas se você fizer segundo aquilo que Deus está falando, porque você tem que entender que o que Jesus quer é que nós acreditemos que nós não temos nada para dar. Não temos estoque. Não vamos esperar estoque. Vamos ficar de pé, queridos. Há uma multidão no deserto, aguardando a nossa ação. E nós precisamos agir. Não importa o tamanho do seu problema. Você quer problema maior que esse? 5 pães e 2 peixes para 8, 10 mil pessoas, 9 mil, sei lá quantas. No mínimo 5, mas ele está dizendo além das crianças e mulheres, né? Problemas. E você está esperando o quê? Começa a profetizar. Olha, note que eu não estou dizendo assim, o pastor pregou dizendo que eu não posso ter problema. Não, se você não tiver problema, você não vai ter fé. Porque você precisa do problema para desenvolver a sua fé. Não estamos dizendo, o próprio Jesus disse, no mundo tereis problemas, tereis aflições, tribulações, mas não de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vence o mundo? Jesus. Às vezes nós estamos querendo vencer, mas é Jesus quem vence. O que você precisa? Você precisa crer mais, só isso. E é tão fácil crer mais. Lembra de um personagem, um indígena, Juruna? Em uma época dele, ele veio aqui, ele começou a questionar as pessoas, aí as pessoas, não pode, o Papa falou, aí as pessoas começaram a brincar com isso, né? Agora você imagina se Jesus falou, está escrito, irmão. O próprio Jesus disse, está escrito. Nós temos que partir do nada, para que tudo aconteça. E foi assim que Jesus, que Deus ensinou. Não havia nada, Ele com a palavra criou tudo. Ele está dando essa colher de chá para a gente. Eu quero orar. E nesta manhã, se você está sem estoque, não murmure. É melhor você não ter o estoque. Estou me lembrando aqui agora, eu falei estoque. Estou me lembrando agora daquele moço que estava todo feliz, que ele disse que fez um celeiro grande, encheu o celeiro. Olha só agora como é que você vai entender isso. Ele disse, alma, regala-te, agora eu tenho tudo.
Aí Jesus disse assim: louco, presta atenção, vou falar bem devagar, hein? Agora você entendeu, porque você vai ver a pregação toda agora aqui. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você vai dar para quem? Vai apodrecer. Por quê? Porque você fez estoque. Aí ele está dizendo, Jesus disse que nós temos que ser ricos para com Deus. Ou seja, nós temos que ter estoque com Deus. E estoque com Deus é a nossa fé desatrofiada. Quero orar agora por cada pessoa que estiver diante de uma dificuldade. Eu não estou prometendo a você que você vai ter a solução, mas eu vou te prometer uma coisa, que você vai desbloquear, vai. Diga em nome de Jesus, você vai desbloquear. Então, você aprendeu? Ainda que você não esteja crendo, começa a andar. Vai na obediência, tá? Depois você vai olhar, caramba, o negócio não acaba. Porque assim, e o azeite só acabou porque acabaram as vasilhas. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Quero orar por você, meu amado, agora, em nome de Jesus. Se alguém quiser vir aqui à frente, pode vir. Não é obrigado, mas eu sempre digo aqui na igreja, você não precisa chamar para o altar. Está no louvor, você sentiu de trazer a sua vida aqui no altar, durante o louvor, ninguém está chamando para nada, você pode vir, não é proibido, não tem uma cerca aqui, ó, aqui, você pode vir, tá? Então, se você deseja, se você precisa muito, faz isso. Do contrário, você vai ficar na mesma. Abra o seu coração. Comece a ver do nada. Pai, em nome de Jesus, entregamos estas vidas agora, Senhor. Eu entrego esta igreja, Senhor, eu estou te pedindo isso. Nós queremos sair e aceitar esse desafio do imponderável. Nós queremos começar a olhar para o lado e não ver nada e declarar: haja, haja, recebe, vem, toma posse. Senhor, a primeira coisa que eu quero pedir então é que a nossa fé seja desafiada, a nossa obediência seja aguçada. Nós precisamos entender que tudo que é nosso não serve, mas aquilo que está em nós, que é teu, isso sim, mas não é para nós, é para nós distribuirmos, porque nós somos condutores de milagres, nós somos condutores de profecias, ou seja, a tua palavra, nós é que conduzimos, o Senhor enviou-nos a palavra, e nós estamos aqui com a tua palavra. Ajuda-nos a ser uma igreja assim, Senhor, destemida, não importando o que vão falar, o que vão pensar. Eu quero é orar, eu quero é declarar em nome de Jesus. Mas, Senhor, que essa declaração, ou essas declarações, sejam para um fim proveitoso. Que nós tenhamos prazer em abençoar vidas. E sabendo que depois disso, 12 cestos sobejaram. Eu deduzo que cada um dos discípulos recebeu um cesto. Antes eles tinham 5 pães para dividir para 12. Agora eles têm 12 cestos. Pai, em nome de Jesus, que nós pensemos no Teu Evangelho, naquilo que o Senhor está ensinando, para nós tomarmos posse do todo, do geral, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, vocês que vieram também. Deus abençoe. Recebam com fé, com autoridade.